Vamos lá, galerinha, retornando aqui, MDC, máximo divisor comum. Pessoal, é o seguinte, essa aula, essa segunda parte da aula, né, basicamente a gente vai ver MDC e MMC, tá? Vai ser uma aula rapidinha, mas de suma importância. Não somente para você tirar onda aí na prova que você está fazendo aí não, tá? Mas para a vida, a gente usa MMC e MDC em várias e várias ocasiões práticas, tá? Vamos começar pelo MDC. O que é o MDC? É o máximo divisor comum. Vamos ver palavra por palavra? O que é o máximo? O máximo é o maior, não é? O maioral. Divisor, a gente já aprendeu o que é. É o número que divide da resto zero. Comum. Ou seja, entre dois números, qual que é o maior divisor comum entre eles? Por exemplo, eu tenho 12 e o 8, tá? Se você for descobrir os divisores de 12, você vai saber que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. E o 8 é o 1, 2, 4 e 8. Ó, eles têm esse em comum e o 4 em comum, ó. Desses três, qual que é o maior? Pô, professor, é o 4. Então, o 4 é o meu máximo divisor comum. Então, o MDC, o máximo divisor comum, entre, aí eu abro parênteses e escrevo assim, ó, 8 e 12 é igual a 4. É o maior número que eu divido ambos e dá resto zero. Maior divisor comum. Isso que é MDC. Mas a matemática é malandra, ela tem métodos para você encontrar. Tem três métodos de MDC, basicamente. Como a matemática aqui é básica, eu vou ensinar dois deles. Beleza? Dois deles. Venham comigo aqui, ó. O primeiro método. MDC entre 10, 20 e 32. O primeiro método, galerinha, é fatorar cada um desses números aqui. Se você fatorar o número 10, você vai descobrir que é 2 vezes 5. Então, é 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Se você fatorar o 20 aí no teu papel, você vai descobrir que é 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. E se você fatorar o 32, você vai ver que é 2 elevado à quinta potência, tá? 2 elevado à quinta potência. E o que propõe esse primeiro método? Primeiro passo, fatorar os números. Então, o meu MDC entre 10, 20 e 32 vai ser o quê? Ó, galera, agora que é a mágica. Vocês vão procurar o fator em comum. Como assim fator em comum, professor? Deixa eu botar, mas tá muito carudo aqui, pronto. Como assim, professor? Como assim procurar o fator em comum? Fator em comum mesmo. Ó, o 5 é comum a 10 e 20, mas não tem no 32. O fator 2, ó, opa, tem 2 aqui, tem 2 aqui, tem 2 aqui. Opa, então esse fator vai entrar no meu MDC. Mas com qual expoente, professor? Com o 1, com o 2 ou 5? O menor deles. Hã? O menor deles. Hã? O menor deles. Qual que é o menor? 1, 2 ou 5? É o 1. Então, o maior divisor comum entre o 10, 20 e 32 é 2 elevado a 1, portanto, é 2. Pode encontrar os divisores de 10, de 20 e de 32, que você vai ver que o 2 é o maior divisor comum entre eles. Caraca, professor, que legal. Revisando, primeira coisa, fatora. Depois, procura o que é fator em comum. Depois, pega o menor expoente desse fator. Beleza? Tranquilo? Galera, mas olha só que interessante. Se só fazer uma conta aqui, 10 vezes 3, 15, com 1, 16, tá, 160, beleza. Olha só, se ao invés
de 32 aqui, eu tivesse 160. Se você faturasse os 160, daria isso aqui, ó. 5, 2 à quinta vezes 5 elevado a 1. Então, olha só que interessante. Quem seria os comuns? O 2, mas também o 5, ó. Quando isso ocorre, você multiplica eles, tá bom? Com qual expoente? Qual que é o menor do 2? É o 1. Qual que é o menor expoente do 1? É o 1 mesmo, né? Porque está se repetindo. Então, quem que seria o MDC? Seria 10. Se tiver mais de um fator em comum, você coloca ali multiplicando. Tá bom? Mas não é o nosso caso, né? O nosso caso, de fato, aqui era 32 e aqui, portanto, dá 2. Qual que é o segundo método? Esse método é muito legal, galera. Esse método é muito maneiro. Por quê? Porque a gente vai fazer uma fatoração junto. Como assim, professor? Uma fatoração junto. Olha só, eu vou fatorar o 10, 20 e 32 junto. Cara, como assim, cara? Assim, ó, vou botar lá a ultração e vou fatorar. Ó, vou começar dividindo por 2. O 10 dá para dividir 2? Dá, e é 5. O 20 divide 2? Dá, e é 10. 32 divididos por 2, 16. Ainda tem algum número aqui que eu posso dividir por 2? Tem. O 10 e o 16. Quando não puder um número, eu repito ele. Ó. Vou repetir o 5, que não divide 2. O 10 divididos por 2 dá 5. O 16 divididos por 2 dá 8. Ainda tem algum número que divide 2? Tem o 8. Então, vou botar por 2 de novo. Repito os outros. E 4. Ainda dá por 2, ó. Repito os outros. E 2. Ainda dá por 2, ó. Repito os outros. Vai dar 1. Já não dá mais por 2, nem por 3, mas dá por 5. Que vai dar 1 aqui e repito que não é. A partir daqui, eu descubro meu MDC. Como assim? Galera, olha que legal. Tá vendo essa coluna aqui, onde eu botei os fatores? Eu vou procurar o número, ou os números, que dividiram os 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, ó, esse 2 aqui dividiu 10, dividiu 20 e dividiu 32. Então, ele vai entrar no meu MDC. Então, ele vai entrar na minha resposta do meu MDC. Esse 2 aqui dividiu 10, dividiu 16, mas não dividiu 5, então não pode. Esse 2 aqui dividiu só o 8, não pode. Esse 2 só o 4, esse 2 só o 2. Esse 5 dividiu 5, mas não dividiu 1. Então, o MDC é somente 2. 2 elevado a 1. Se houvesse outro número que tivesse dividindo os 3, ou os 4, ou os 5, enfim, você colocaria aqui multiplicando, bababá, multiplicando. Entendeu? Então, o MDC entre 10, 20 e 32 é 2. Não é porque é o primeiro, é porque foi o único fator que dividiu os 3 ao mesmo tempo. Entendeu? Tinha que dar 2, né, galera? Porque a gente já viu que dá 2. Tá? Então, eu posso fazer de um jeito. Esse método aqui é o método mais teórico. E esse método aqui, talvez eu possa dizer que é o método mais prático. É muito saudável que você saiba os dois métodos. Fechado? Fechado? Mas vamos para um problema? Esse problema que eu vou trazer aqui para vocês, galera, é um problema que cai em todas as provas. Se tu tá aprendendo isso no colégio, vai cair. Se tu tá estudando matemática para fazer um concurso civil aí, de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Fiscal, cai. Tribunais, né? Se tu tá estudando para provas militares, EPICAR, Colégio Naval, EASEFON, EEA, Fuzileiro Naval, EAN, AFA, Escola Naval, IMIT, cai. Cai. Então tem que saber fazer. Todo mundo tem que saber fazer, porque as provas gostam. Eu, quando monto meus simulados, eu boto. Porque eu gosto de questões assim. Ó, Rodrigo e Wellington. O Wellington, galera, para quem não sabe, é o meu sócio do Direto ao Ponto. Tá? Eu e ele que mandamos aqui. Tá? Ele é um grande professor de inglês. Ele ministra aula lá no curso para EPICAR juntamente comigo, tá? Resolveram presentear seus alunos com um kit de boas-vindas ao curso Direto ao Ponto. Para isso, eles foram à papelaria e compraram 120 canetas, 80 lapiseiras e 400 blocos de papel. Beleza.
curso começará no mês que vem, eles resolveram guardar cada tipo de presente em caixas específicas. Olha, com a mesma quantidade de itens cada uma. Ou seja, eu vou separar todas as canetas em caixinhas, todas as lapiseiras em caixinhas e todos os blocos em caixas. Beleza? Cada caixa vai ter a mesma quantidade de itens, seja de caneta, seja de lapiseira e seja de bloco. Tá bom? Esse é o problema. Sabendo-se que cada caixa, aqui que tá a jogada maneira. Olha só. Sabendo-se que cada caixa deve conter a maior quantidade de itens possíveis. Calcule quantas caixas serão utilizadas de cada item. Olha só, pessoal, considerando todas essas informações, vamos pensar. Eu poderia botar caixas, ó. Caraca, ó, vou ensinar vocês a desenhar uma caixa, ó. Vocês fazem um quadradinho. Aí pega no meio, mais ou menos aqui dele, e desenha outro quadrado pro lado, ó. Aí você vai ligando os vértices, viu? Uma caixa, beleza? Uma piscina. Então vamos lá. Se eu tivesse as caixas, eu poderia botar as caixas medindo, ó, cada um com 2 itens? Poderia, não poderia, ó. As 120 canetas ficariam, acho que 60 caixas, né, de canetas, 40 caixas de lapiseiras e 200 caixas de bloco, todas elas com 2, poderia? Poderia, professor. Eu poderia colocar, ao invés de 2, eu colocar 4? Poderia também, ó. Daria umas 30 caixas de canetas, 20 caixas de lapiseiras e 100 caixas de blocos de papel. Não ia sobrar nada. Mas a questão não quer isso. A questão quer o que eu coloque a maior quantidade de itens possíveis por caixa. A maior quantidade de... Ah, professor, então é mole. Então pega as 120 e bota numa caixa só. Beleza. Mas aí você vai conseguir dividir 120, ô cara de maçã mordida, com 80 só lapiseiras? Você vai chegar aqui nos blocos de papel e vai botar 120 na primeira caixa. Vai botar mais 120 na segunda, vai botar mais 120 na terceira e vai sobrar 40. Vai botar onde? Não pode sobrar nada. Não pode sobrar. Então, olha só, vocês concordam comigo que tem que ser, portanto, um divisor de 120, mas que também divida 80 e que também divida 40. Porque se eu pegar 6, por exemplo, botasse 6 em cada caixa, 120 divididos por 6 daria 20 caixas de canetas. Mas quando eu pegasse as lapiseiras e dividisse por 6 para descobrir o número de caixas, olha o que ia acontecer. Ia dividir, ia dar 2 aqui, ó, 20, ia sobrar 2 canetas, ia dar 13 caixas, ia sobrar 2 canetas. Então não pode ser 6. Ou seja, galera, tem que ser um divisor de 120. Deixa eu diminuir essa caneta aqui, ó. Tem que ser um divisor de 120. Tem que ser um divisor de 80. E tem que ser um divisor de 400. Ou seja, galera, tem que ser, portanto, um divisor comum entre 120, 80 e 400. Mas não basta ser comum, porque eu quero a maior quantidade de itens possíveis. Ou seja, ele quer o maior divisor comum entre 120, 80 e 400. Esse vai ser o número de itens por caixa. Vamos descobrir? Quem é o MDC, então? Vou fazer daquele jeito fatorando, tá? 120, 80 e 400. Vou traçar aqui, ó. Vamos lá. Vai dar aqui, ó, por 2, vai dar 60,
40 e 200. Por 2, 30, 20 e 100. Por 2, 15, 10 e 50. Por 2, 15, 5 e 25. Não dá mais por 2, não dá por 3. Ah, dá por 3, ó, por 3. 15 dá por 3, ó, 15 dividido por 3 dá 5. Repito os outros, que não dá mais, né? Não dá mais por 3, mas dá por 5, que vai dar 1, 1 e 5. E por fim, por 5, que vai dar 1, 1 e 1. Parei! Agora eu vou procurar aqui o meu MDC entre 120, 80 e 400. Vai ser, vamos ver. O 2 aqui dividiu os 3? Dividiu. Esse outro 2 aqui dividiu os 3? Dividiu também, ó. Esse outro 2 aqui dividiu os 3? Dividiu. Esse 2 aqui só dividiu 10 e dividiu 50, então não entra. Esse 3 só dividiu 15, então não entra. Opa, esse 5 aqui, ó, dividiu os 3, então entra. E esse outro 5 não, que só dividiu 5 aqui. Então, quem vai ser o meu MDC, ó? 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, vezes 5. Então, quem vai ser o meu MDC? 2 ao cubo dá 8, vezes 5 dá 40. Ou seja, cada caixa vai ter 40 itens. Então, como é que a gente sabe quantas caixas vão ter de cada item? Perdão. Então, vamos pensar nas canetas. Ó, 120 canetas. Eu vou botar 40 itens em cada caixa, então divido por 40. Vão ser 3 caixas. 80 lapiseiras, eu divido por 40, vão ser 2 caixas. 400 divididos por 40 vão ser 10 caixas. Então, essa aqui é de canetas, de lapiseiras e de blocos de papel, né? Olha aí, ó. Se eu perguntasse ainda, o total de caixas vai ser quanto? 10 mais 15, mais 5, 15. 15 caixas totais. É ou não é um problema incrível, galera? É muito legal porque você vai construindo o entendimento aos poucos. Aí você chega à conclusão que ele quer um MDC. Legal, né? Muito maneiro isso aqui. Muito maneiro, tá? Mas eu sou professor de curso, então vou dar um bizu para vocês. Sempre que a questão, ó, sempre que a questão no seu textinho lá informar variáveis, coisas distintas e perguntar alguma coisa no maior tempo possível, na maior quantidade possível, no maior peso possível, vocês têm que ouvir uma voz sedutora no ouvido dizendo: é MDC. Essa voz pode ser do que você quiser, senhores. Se você for uma dama, pensa aí, ó, num cara bonitão da TV falando: MDC. Pensa em MDC, querida. Se você for um rapaz, a Paola, maravilhosa. MDC, jovem. Né? Olha aí, ó. Beleza? Vamos agora para o nosso MMC. MMC, pessoal. Olha. Mínimo é o menor. Múltiplo. O que é múltiplo, professor? Ih, aí deu ruim. Tu não sabe o que é múltiplo? Eu te ajudo. Vem comigo. O que é um múltiplo? Galera, o múltiplo é muito fácil. Olha só. Olha que legal. Eu pego 10, múltiplo de 10. 10 vezes 0. 0. 10 vezes 1. 10. 10 vezes 2. 20. 10 vezes 3. 30. 10 vezes 4. 40. Então, quem são os múltiplos de 10? 0, 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Múltiplos de 24. Vou botar aqui então, múltiplos de 10. Vou botar sem o 0, tá, galera? Ó, só a partir do 10. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20.
Depois, 30. 10 vezes 4, 40. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 e assim por diante. E 24? Quais são os múltiplos de 24? 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2, 48. 24 vezes 3, 72. 24 vezes 4, 96. Mais 24, né? 24 vezes 5 vai dar 5 vezes 4, 20. 120. Depois, 144. Depois, 24 vezes 6, 7. Vezes 7. Ó, 28, 7 vezes 2, 14. 15, 16. 168. E assim por diante, tá? Esses são os múltiplos de 24. É só tu pegar o número e ir multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4, tá bom? O MMC, agora que você já sabe o que é múltiplo, é o menor, é o mínimo, é o menor, múltiplo, vocês já descobriram, mas que tem que ser em comum. Então, vamos ver? Quais os múltiplos que vocês estão vendo aqui em cima e que está igual aqui embaixo? Ó, o 120. 120. Não, vamos começar de baixo, né? Ó, qual o primeiro que vai ser comum entre os dois? É justamente o 120, né? Ó, 120 aqui vai ter o 120 aqui. Então, o MMC é o menor múltiplo. Se tivesse um outro aqui na frente, que vai ter, senhores, o 240. Vai chegar lá na frente, vai ter um 240 aqui e um 240 aqui. Que também vai ser comum entre eles. Beleza, professor, mas qual que vai ser o menor, então? O menor, porra. O menor, então, o MMC entre 10 e 24 é o primeiro múltiplo em comum, é o menor múltiplo em comum. Então, é 120. Mais fácil que roubar doces de crianças. Mais fácil que ganhar do Mortal Kombat com o Liu Kang dando frente X. Sem esperar o cara se levantar. Mais fácil. Vou parar por aqui, senhores. Que vocês não têm maturidade. Eu não sei quem está aí, se é uma criança, ou se é um jovem, ou uma jovem, ou se é uma senhora, um senhor. Então tem que pegar leve com as brincadeiras. Vamos ver. Tem método? É claro que tem. Pô. Tu acha que eu vou exigir que vocês fiquem descobrindo todos os múltiplos e ficar procurando? É claro que não, né? Matemática é safa. Tem dois métodos principais. Vamos aprendê-los, ó. Primeiro método, galera, é o método que eu vou fatorar os três números, igual que a gente fez lá no MDC. Ó. Quem que é a fatoração de 10? É 2 vezes 5. Fatoração de 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Fatoração de 32 é 2 elevado à quinta potência. Pode fazer que vocês vão achar isso aí. Então, o meu MMC, o meu menor múltiplo comum entre 10, 20 e 32, é assim que vocês vão escrever, vai ser quem? Ó, olha o que eu vou falar. Vocês vão pegar os fatores comuns e os não comuns também. Como assim? Pego 2 e pego 5. Não são os fatores que aparecem aqui nos três números? São. Mas com qual expoente, professor? Os maiores. Olha como é que é diferente do MDC. Os maiores. Qual que é o maior? 1, 2 ou 5? É o 5. Então, entre o 5 aqui. Qual que é o maior? 1 ou 1? Só tem um, então é 1 mesmo. Então, quem vai ser o MMC aqui? 32 vezes 5, que dá? 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3, 15 com 16, 160. Então, o MMC entre 10, 20 e 32 é 160. 160. De novo, fatora,
pega os fatores comuns e os não comuns com os maiores expoentes. E o outro método? O outro método é similar também àquele que a gente fez lá no MDC. Eu vou fatorar os três juntos. Sendo que no final a gente vai mudar um detalhezinho. Vamos fatorar? Vamos. Por 2 dá 5, 10 e 16. Por 2 dá 5, 5 e 8. Por 2 dá 5, 5 e 4. Por 2 dá 5, 5 e 2. Por 2 dá 5, 5 e 1. Por 5 dá 1, 1 e 1. Beleza, professor, e agora? Agora que é a malandragem. Eu vou fazer um traço de malandro aqui embaixo, ó. E vou multiplicar esses camaradas todos aqui, ó. Multiplicar, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Então, o meu MMC, ó, vai ser 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, vezes 5. Eu vou multiplicar todo mundo aqui do lado, ó. Ou seja, vai ser 160. Tá bom? Eu vou multiplicar todos esses aqui, ó. Tudo. 2 à quinta vezes 5, que vai dar 160. Fechado? Maneiro, né? Maneiro, senhores. Muito legal. Mas vamos para o problema. Da mesma forma que o MDC, esse é um problema clássico em todas as provas, galera. Então, aprenda. Aprenda. Vejamos. Rodrigo treinando para o teste físico da IPCAR, que é um concurso maravilhoso, galera. Para quem não sabe, como eu expliquei lá na apresentação, eu estudei na IPCAR, tá bom? Inclusive foi, agora em 2024, é considerada a escola com maior IDEB do Brasil. IDEB é uma avaliação das escolas públicas do Brasil inteiro, tá? Treinando para o teste físico da IPCAR, dava uma volta completa na pista de atletismo. Então tá lá a pista de atletismo. Vamos imaginar a pista aqui, ó. Oh, coisa horrível, professor. Faz o círculo, na moral, faço. Não, rosinha não, né? Você vai fazer de preto. Ó. Então tá aí, ó, a pista. Não, que coisa horrorosa. Faz a pista na moral, professor. Aí, ó, pronto. Aqui, ó. É a largada. Tá? Então, Rodrigo, né, tava lá. Ele dava uma volta completa nessa pista aí em 24 minutos. O Wellington, acima do peso, dava a mesma volta. Vou escrever aqui. O Wellington, galera, quando ele entrou na IPCAR, ele era gordinho, né? A gente casando ele. Infelizmente, né, senhores? Infelizmente. Acima do peso, dava a mesma volta em 30 minutos. Se você é gordinho, não tem nada a ver não, pô. Cuida da sua saúde, jovem ou jovenzinha, né? Vai correr, fecha a boquinha. Faz um regime, ainda mais se você for jovem, ainda tem tempo para você superar. O nosso corpo é nosso templo, não é isso? Tem que cuidar dele, saúde em primeiro lugar, tá? Em 30 minutos. Se eles saírem juntos da largada, quantas voltas cada um deles terá dado quando cruzarem a largada juntos? Então, cara, pensem comigo, ó. Rodrigo tá lá. Digamos que o Rodrigo é a bola verde aqui, ó. E o Wellington é a bolinha azul. Pô, eles vão sair juntos. Se o Rodrigo termina sozinho, vocês concordam comigo que o Rodrigo, por exemplo, ó, vai ter dado a primeira volta, vai estar passando aqui, e o Wellington vai estar um pouquinho atrás, concorda? Concorda? Beleza? Aí o que que acontece? Eles vão continuar correndo. Ele está perguntando o problema quando eles vão passar juntinhos aqui de novamente. Ó, eles saíram juntos quando eles vão passar juntos pela largada novamente. Galera, vamos pensar. O Rodrigo, quando ele der a primeira volta, quantos minutos vai demorar? 24. Quando ele passar a segunda vez ali, se ele mantiver a mesma velocidade, quanto tempo vai ter passado no total?
Pô, mais 24, né, professor? 48. E depois? Mais 24. Não é isso? Que vai dar quanto? 72. E depois? Vai ter passado 96. Então, olha só o que está acontecendo. Aqui é a minha primeira volta, segunda volta, terceira volta, quarta volta e assim por diante. Caraca, professor, então quer dizer que se a gente for olhar para o relógio, a cada hora que ele passar na largada, vai ser um múltiplo de 24? Eu sei que você pensou nisso. Eu confio em você, cara. Eu confio em você, jovenzinha. Jovem senhora. Se tiver minha idade, eu confio em você, minha querida. Eu sei que você pensou isso. É um múltiplo de 24. Beleza. E o Wellington? Quanto tempo vai ter passado na primeira volta, senhores? 30 minutos. Opa, deixa eu mudar de cor. Botar pretinho mesmo. 30 minutos. E na segunda volta? 60, né, professor? Lá ele. 60 nada. 60. Eu não sento. Ó, 60. Veja. 30, 60. E depois? Mais 30, 90. Depois, 120. Caraca, professor. Então quer dizer... Primeira volta. Segunda volta. Terceira volta. Quarta volta. E assim por diante. Aqui também. Ou seja... As voltas do Wellington, se eu olhar para o relógio, serão múltiplos de 30. Agora eu sei que você já está pensando aí, cara. Se eu quero saber a primeira vez que eles vão passar na largada juntos novamente, vocês não concordam que tem que ser um múltiplo em comum entre 24 e 30? Não concordam comigo? Porque eles estão passando, um está passando em múltiplo de 24, o outro está passando em múltiplo de 30. Para estarem os dois juntos, tem que ser um múltiplo em comum. Mas não é só qualquer múltiplo em comum. Se ele quer saber exatamente quando vai acontecer isso na primeira vez, é o menor múltiplo comum. Ou o mínimo múltiplo comum entre 24 e 30. Portanto, a questão que é o MMC entre 24 e 30. Olha que legal a construção desse raciocínio. Tu tá ficando safo, cara. Fica feliz, pô. Fica feliz. Então, no fim das contas, essa questão tá querendo MC entre 24 e 30. Vamos calcular? Vamos fazer daquele jeito, ó, 24 e 30. Traçar a linhazinha do lado, ó. E vamos ver, ó. Vamos fazer aqui agora, ó. Por 2, 12 e 15. Por 2, 6 e 15. Não dá mais por 2, dá ainda, né? 3 e 15. Por 3, 1 e 5. E por 5 dá 1 e 1. Quem vai ser meu MMC? Ó, 2 elevado a MMC. Vai ser 2 elevado ao cubo, vezes 3, vezes 5. Quanto que dá isso? 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá 120. Ou seja, depois de 120 minutos, eles passarão juntos novamente. Ou seja, galera, depois de exatas 2 horas, né? Que cada hora tem 60 minutos. Então é a pergunta do milhão agora, hein? E se eu quisesse saber a terceira vez que eles passariam juntos? Galera, a primeira vez foi depois de 120 minutos. A segunda vez, em 240 minutos. A terceira vez, em 360 minutos. São os múltiplos do MC, galera. Olha que maneiro. Isso aqui é só pra galera que tá acompanhando ali na moral, hein? Na moral. Como eu falei, sou professor de curso do Bizu. Qual que é o Bizu? Sempre que a questão informa tempos distintos, tempos diferentes, em qualquer tipo de coisa, para alguma atividade, seja ela quais for, e no final ela está perguntando quando que algum evento, né, quando que alguma coisa vai acontecer simultaneamente, vai acontecer, ó, juntos.
vocês vão pensar em MMC e correr para o abraço. Tá bom? Beleza? Galera, o último conteúdo teórico desta aula, para a gente finalizar, é uma relação incrível, que é um pouquinho mais do que a matemática básica, mas, pô, eu sei que essa aula ficou rica, eu não queria deixar de falar sobre isso, não. O que é que você está querendo dizer, professor? A relação entre MMC e MDC. Não me olhem com essa cara aqui, ó. Por favor, não me olhem. Galera, o que eu quero dizer aí, ó? MMC vezes MDC igual a B. Ai, que loucura, professor. Que se eu tenho dois números, vamos pensar aqui, ó. O 4 e... sei lá. Vamos pensar aqui o 3 e o 15. Tá bom? Quem que é um MMC entre eles? Se vocês fizerem aí, entre 3 e 15, vocês vão descobrir que é 15. E o MDC entre eles, se vocês fizerem aí, entre 3 e 15, vocês vão descobrir que é 3. O que ele está querendo dizer? Que se eu pego o MMC entre dois números, ó, 15 vezes 3, e multiplico pelo MDC, vai dar 45. É a mesma coisa que eu pegar os dois números e multiplicar entre eles. Então, essa é a regra final. Ou seja, MMC entre dois números vezes o MDC entre dois números é igualzinho o produto entre eles. E com isso, galerinha, com isso, com muita alegria, eu digo, finalizamos esta aula 3. Estamos seguindo, galera. A matemática é linda, a matemática é elegante, a matemática é safa. E vai deixar você mais bonito, bonita, mais safa na vida e com maior capacidade lógica de enfrentar os problemas que chegam a todos, né? Então, muito obrigado, até a próxima aula, simbora! Um abraço, beijo no coração!